Bom dia. É um privilégio, em primeiro lugar, estar aqui, para fazer a obra do Senhor, repartir um pouco com vocês aquilo que Ele tem me ensinado, aquilo que eu entendi do Espírito Santo, que Ele colocou no meu coração para compartilhar com vocês, sabe? E como a palavra diz, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, é para os dois lados. Então, para pregar para vocês e para mim, que já começou a ministrar quando eu comecei a preparar a palavra. Eu tinha feito aqui uma breve introdução, mas o pastor Alberto, eu não sabia que ele ia falar, ele já fez aqui, para não começar já da batalha. Mas, assim, o livro de Efésios é uma carta, que Paulo escreve, manda para a igreja de Éfeso, e ele fala sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sociedade, relacionamento com a família. E isso, como o pastor Alberto falou, foi visto nesses últimos domingos aí, que o Espírito Santo nos levou a estudar o livro de Efésios. E nesse capítulo 6, ele vai fazer o fechamento de tudo isso. E ele abre o capítulo 6, ainda falando sobre família. Ele vai falar ali sobre o relacionamento de pais e filhos. Eu quero ler com vocês ali, então, Efésios 6, 1 e 4. De 1 a 4. Só para a gente fazer um preâmbulo, para a gente entrar na guerra. Para a gente entender a nossa guerra. Todo mundo achou ali? Então diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aí fala de um lar que ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ele tem que estar sendo direcionado pela palavra de Deus. Porque a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Então nós temos que ler e colocar em prática, e ter a fé nessa palavra, e praticar a palavra. Então ele está dizendo aqui para os filhos, obedecer e honrar os pais, e ainda diz que é o primeiro mandamento com promessa. E o que era obedecer aos pais? É obedecer. Meu filho, faz isso. O filho vai lá e faz. Qual é a diferença de obedecer e honra? Eu sempre digo que honra é obedecer com alegria. Tu imagina, tu pede para o teu filho, filho, vai lá e faz isso. E o filho sai, vai e resmunga, mas ele obedece porque ele tem medo. Se ele não obedecer, ele sabe que pode ter uma vara. Então ele vai obedecer. E aquele que honra, ele vai com alegria. Honrando o pai com amor, a autoridade do pai e da mãe, ele vai e obedece com alegria. E ao mesmo tempo ele diz aqui no 4, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Sabe, não deixar o filho irado com essa sobrecarga, é saber como tu vai dar a ordem para o filho, como é que tu vai cobrar do filho, para que ele não fique irado. Agora, essa situação é uma família que está ajustada, porque nós temos essa obrigação de educar os nossos filhos. Os pais, eles têm a obrigação e o direito de educar os filhos. Como é que o pai vai ensinar o filho? Sendo exemplo. As nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Aí pensa numa situação assim, a mãe diz para o menino ou para a menina fazer alguma coisa, e o menino ou a menina, o filho é rebelde. E a mãe diz, tu tem que me obedecer porque eu sou autoridade na tua vida.
Aí o menino não faz. Aí pede para o pai. E o menino resmunga, o filho resmunga. Aí o filho, daí eles dizem assim ainda, está lá em Efésios 6 que tu tem que me obedecer. Aí o menino vai lá e olha Efésios 6, eu tenho que obedecer o pai e a mãe. Aí o menino vira a folha e olha Efésios 5. E o menino lê ali que a mãe tem que ser submissa ao pai. Diz, eu não vou, se a mãe não é submissa, como é que ela quer que eu seja submissa? Aí ele lê que o pai tem que amar a mãe como Cristo amou a igreja. Como é que eu vou amar se eles também não amam? Eles brigam, vivem brigando, é uma confusão. É todo mundo brigando, ninguém se entende. Ninguém sabe quem é a autoridade. Porque assim, a gente quer que os nossos filhos respeitem a nossa autoridade, mas nós não respeitamos a autoridade. E nós estamos ensinando eles que não precisa respeitar. Porque nós resmungamos, porque nós não nos submetemos. E a primeira autoridade na vida do filho é o pai, é a mãe. Então, se nós nos comportamos de uma forma, nós não podemos querer que o nosso filho faça aquilo que nós não fazemos. Então, nós vamos ensinar os nossos filhos através das nossas atitudes. Então, nós temos que ter esse entendimento de ser, fazer e ensinar. Como é que a gente vai ensinar se nós não somos? Como é que nós vamos fazer discípulos se nós não somos? Então, primeiro nós temos que ser. E continuando aqui no capítulo 5, ele vai falar de outra situação aqui, que são dos servos e dos senhores. No capítulo 5, no capítulo 6, de 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, não com temor e tremor, mas na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Então, aqueles que são empregados, aqueles que são patrões, eles têm que ter uma equidade. O patrão tem que tratar o empregado bem. E o empregado tem que respeitar e obedecer o patrão, mesmo que ele não seja crente. Porque é desta forma que tu vai dar um bom testemunho, para que um dia ele se converta. Orar por ele, ser um bom funcionário. Em Colossenses 3 diz que tudo que a gente fizer tem que fazer como se fosse para o Senhor. Quando a gente está servindo alguém, quando a gente está no trabalho, a gente está trabalhando para o Senhor. E a gente tem que entender que quem paga, mesmo que seja o nosso salário, é o Senhor. Então a gente tem que fazer de todo o coração, sendo sal e luz ali, obedecendo a autoridade que foi colocada sobre a nossa vida naquela situação, naquele emprego, naquele trabalho. E aqui, com muita tristeza, que eu vou dar um testemunho. Conheço um empresário que não era cristão, e ele sabia que eu era pastor, e ele disse para mim: pastor, eu estava com um problema na minha empresa, um problema com os funcionários, e eu resolvi trocar, e contratei tudo crente. Eu digo: glória a Deus, que bom. Pastor, eu me arrependi. Quando disse me arrependi, me deu um frio. Eu digo: mas o que houve? Pastores são pior que os outros. Quando eu esperava que eles fossem ajudar na solução, que eles fossem ser modelo, que eles fossem ser o exemplo dos outros,
eles são piores. Aí eu tive que explicar que cada um não entendeu ainda a mensagem do Evangelho, mas estão envergonhando o Senhor, porque não estão cumprindo a palavra. Porque eu sou filho do rei, eu nasci para ser cabeça, não para ser cauda, então eu não posso obedecer qualquer coisa. Vai entender a palavra, tem que crescer. Então, isso traz vergonha para o reino, e não é desta forma que nós vamos ganhar o coração das pessoas que estão lá fora. Nós temos que ser igreja, nós temos que ser cristão, em todo e qualquer lugar, para todas as pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento. Só que daí, o que a gente vê assim? É difícil, pastor, de fazer isso. Mas alguém, algum dia, falou que é fácil? E quando o pessoal diz para mim, pastor, é difícil, eu digo, não, meu velho, pensa em Jesus. O difícil ele já fez, e tu não precisou ir para a cruz, tu não precisou ser açoitado, tu não precisou ser torturado, só tem que obedecer. Por que é difícil? A dificuldade está porque a gente quer fazer a nossa vontade, e não a vontade do Senhor. Nós temos que nos submeter ao Senhor. Nós temos que estar prontos para obedecer. Sempre. E daí a gente vai entrar na batalha, nessa luta, nessa batalha espiritual. Então eu quero que vocês, se puderem até anotar, o que eu vou dizer, uma frase. Nós só vamos conseguir ter uma vida de vitória contra o pecado quando entendermos que vivemos numa constante batalha espiritual. Nós só vamos conseguir ter uma vida de vitória contra o pecado quando entendermos que vivemos numa constante batalha espiritual. Os nossos olhos carnais, nós não conseguimos ver a batalha que tem nas regiões celestiais pela nossa vida. O inimigo querendo tragar a nossa vida. A palavra diz que ele ruge como leão para nos tragar. Nos rodeia e ruge como leão. Nós temos que ter esse entendimento. E daí nós não podemos deixar espaço para o inimigo. Quando a gente vai para uma guerra, se vai para uma guerra, a gente tem que ir armado. A gente tem que ter estratégia daquele que dá o comando, obedecer a estratégia dele, ou nós, se somos no comando, criar a estratégia. E nós temos que ter comunicação. A comunicação, exércitos perdem guerras por falta de comunicação. Primeira coisa que o inimigo faz é tentar bloquear a comunicação do adversário. Nós temos que ter essa comunicação. Com quem que nós temos que ter a comunicação, gente? Quem é o nosso general? Quem é que dá o comando? Nós temos que ter essa comunicação contínua e direta com Ele, com o Espírito Santo. Se bloqueia a comunicação, nós vamos perder a guerra. É estratégia de exércitos do mundo. Bloqueia a comunicação, que eles não consigam receber o quê? A direção, a estratégia para vencer essa batalha. Bloqueia a comunicação. E a gente se deixa bloquear a comunicação quando a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas a gente perde essa conexão. Caiu o sinal nos dias de hoje da internet. Mas isso acontece por quê? Porque nós nos deixamos levar por essas coisas. Nós nos deixamos ser usados. Agora, se a gente vai para a guerra, Paulo continua falando aqui. Vamos ler lá no 10, então. Quanto ao mais, meus irmãos, quer dizer, quanto ao mais,
Vocês viram tudo da carta, leram, aprenderam. Agora, quanto ao mais, para que vocês consigam fazer isso, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam viver isso, ter essa vitória. Vocês têm que ser fortalecidos na força do poder do Senhor. E ele vai dizendo como: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as pessoas, contra o teu irmão, contra o teu chefe, contra a tua esposa, o teu marido. Não, para que podeis ficar firmes contra a cilada do diabo. Contra as ciladas do diabo. É isso que nós temos que entender. Aí ele vai dizer embaixo aqui: porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa guerra, meus irmãos, a nossa luta não é, nunca foi e nunca será contra a pessoa, contra o próximo, mas sim contra as regiões, nas regiões celestiais, contra os espíritos tenebrosos, dominadores, ciladas do inimigo. Essa é a nossa luta, é na região celestial. Não é contra o governo, não é contra o patrão, não é contra a esposa, não é contra o filho, não é contra os irmãos. Não! Isso são ciladas que o inimigo coloca para nos romper a nossa comunicação e ele se apoderar dessa região, desse local, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Então nós temos que ter esse cuidado e esse entendimento de quem e contra quem nós estamos lutando. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Nunca é, nunca vai ser, nunca foi, porque Jesus veio para quê? Deus mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas e mandou o Filho. E acha que nós vamos lutar contra as pessoas? Não, porque aquela pessoa que tu está lutando, Jesus morreu por ela também, só que ela não sabe ainda. Então o que tu tem que fazer? Anunciar o amor de Jesus para ela. Ah, mas ele já sabe, pastor, é um irmão, e tu também é, então vocês têm que se amar, vão se entender. Vocês já conhecem? As pessoas casam, e muitos chegam lá em casa, gente. A gente trabalha com família, com casais. Estamos com problema, pastor. A gente não se entende. Ela não me obedece, ele não me ama, e é aquela confusão. Tudo errado. Aí a gente diz, a gente aconselha, ora. Vocês leem junto, Efésios. E a semana que vem a gente conversa de novo. Chego lá na semana que vem. Tudo faceiro. E aí, a gente melhorou um pouco. Leram Efésios. Pois é, pastor, não deu tempo. Eu digo para eles, são 6 capítulos. Se tivesse lido um por dia, sobrava o sábado ainda para descansar, aqui nos adventistas. Não querem entender, não querem participar da palavra. Não querem viver a vida de Deus. Querem viver nos seus próprios entendimentos. Aí não deu certo, não deu certo com o pastor Alva ou com o pastor Alberto. Falar lá com o pastor Alberto e com a Inês. Não deu certo, vai para o pastor Glavan, vai para o pastor Ricardinho, vai para o líder de Ulu. Não vai dar certo com ninguém, gente. Porque não quer obedecer a palavra. Não quer se sujeitar à palavra. Aí Paulo vai dizendo aqui o que a gente tem que estar revestido da armadura de Deus. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau,
e depois ter desvencido de tudo, permanecer inabaláveis. Nós temos que, para vencer isso, estar com quem? Com a armadura de Deus. Ele está comparando essa batalha espiritual com a batalha que tinha dos exércitos naquela época, e ele pegou uma figura do fardamento do exército romano, que era o mais temido da época. A armadura de Deus. Então ele vai dizendo aqui, no 14, estáis firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então nós temos que estar com a verdade, cingido, amarrado aqui, com a verdade. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser íntegros, verdadeiros. E quem é a verdade? Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois na oração, ali continuando no João 17, ele diz, ele está orando pelos seus discípulos, e ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só que antes disso, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade é Jesus, verdade é a palavra, mas é Jesus ou é a palavra? Em João diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo veio e habitou entre nós, cheio de graça. O verbo é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Então tu tem que te cingir, estar firmes com Jesus, com a palavra de Jesus, que é Jesus, Ele é a palavra. Tu tem que estar cingido também com a justiça. O que é a justiça? Jesus, 1 João 1,9 diz, todo aquele que confessar o seu pecado, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar do pecado e de toda a injustiça. Ele é justo, Ele é a justiça. Então nós temos que estar firmes, cingido com a verdade e vestindo a couraça. A couraça era aquele que ia no peito assim para defender. Da justiça. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ser justos, porque Jesus é verdade e Jesus é justo. A outra parte da armadura, calçai com a preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho da paz? Quem é a paz? Quem é a paz? Ele é o príncipe da paz, Jesus. Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Aí Paulo diz que é a paz que excede todo o entendimento. Então Jesus é a paz. Tu tem que te preparar com o Evangelho da paz. O que é o Evangelho da paz? É anunciar Jesus, a paz que Ele veio, que Ele trouxe para que nós possamos viver em paz. A paz que excede todo o entendimento. Então, quando tu tem um problema, quando tu tem uma intriga, quando alguém está querendo tirar a tua paz, tu tem que entrar com o Evangelho da paz. A preparação do Evangelho da paz. Ensinar o que Jesus ensinou, porque tu está com a verdade, tu é justo, e tu está preparando o Evangelho da paz, para anunciar esse Evangelho, anunciar esse Jesus. Aí tu está te fortalecendo no Senhor, te preparando, tu está preparando a tua armadura para essa batalha espiritual. E aí nós temos que ter o escudo da fé. No 16, embraçando sempre o escudo da fé. Para que nós temos que ter o escudo da fé? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não vem de fé é pecado. Então, se nós estamos aqui, porque nós cremos que Jesus morreu,
ressuscitou para nos salvar. Nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. Quer dizer, eu vou andar segundo os teus princípios. E isso é por fé, porque com os olhos carnais nós não vemos. Mas nós entendemos pela fé, dom de Deus. Se a gente tem essa fé, que Jesus veio, morreu, ressuscitou para nos salvar, e que Ele virá para nos resgatar para a eternidade com Ele, nós temos que andar com esse escudo na mão. O que é o escudo na mão? Daqui a pouco eu derrubo isso aqui. O que é o escudo da fé? Nós temos esse escudo desta verdade que nós entendemos, que nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho, preparando, anunciando o Evangelho da paz. Quando alguém te disser alguma coisa, mas tu nem é cristão, olha a tua atitude, Jesus nem vem nada, isso é uma bobagem, tu tem a tua fé, e tu não vai aceitar que esse dardo te toque no teu coração, porque tu está protegido pela fé que tu tem no Senhor Jesus. E essa fé, ela tem que ser desenvolvida. Como o Tiago diz, a fé sem obra é uma fé morta. Eu tenho fé. E o que tu fez com a tua fé? Eu não fiz nada. A primeira obra que tem que acontecer na tua vida, através da tua fé, é a tua mudança. Tu tem que começar a mudar. Tu te converteu hoje, tu crê que o Senhor Jesus é o teu Salvador, é o Senhor da tua vida, e tu vai seguir Jesus, tu tem que começar a mudar. Amanhã, hoje, quando tu chegar em casa, tu já tem que chegar diferente. Totalmente diferente? Não, é uma transformação, é um processo. E nós estamos no processo até que Ele venha. Mas nós temos que seguir de fé em fé e de glória em glória. Não de derrota em derrota, caminhando para trás que nem caranguejo. É para frente, é tomando o espaço do inimigo nessa batalha espiritual. Nós vamos de fé em fé, de glória em glória, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, amém? Nós não podemos recuar com medo do inimigo, com medo do exército que vem, porque nós estamos com a couraça de Deus. Nós temos que nos cingir dessa couraça e andar. E quem viver assim não vai ter problema. Nós vamos até fazer outra coisa, eu e o pastor Roberto, vamos atender casal. Não vai ter problema, gente. Picuinha de briga de família, com a mulher, com o marido, com os filhos. Não vai ter problema. Nós vamos nos preocupar em ajudar aqueles que não conhecem Jesus. Porque os que conhecem têm que ter esse entendimento. Buscar essa verdade e participar dessa luta espiritual que não é contra a carne nem sangue, nunca foi e nunca será. E nós temos que colocar o capacete da salvação, ali no 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação, gente? Onde é que a gente põe o capacete? Na cabeça. A salvação. Eu tenho a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Nós fomos salvos. Nós estamos salvos. E nós seremos salvos para a vida eterna com Jesus. Nós temos que ter isto na nossa cabeça. Eu sou salvo. Eu estou salvo. Eu caminho no caminho de Jesus. Naquele caminho estreito, apertado, porque eu quero passar naquela porta estreita para estar com Jesus. O caminho é apertado para eu passar na porta estreita, porque eu sou salvo. Então, as propostas, as coisas que vêm, que é para aquela porta larga, que tu vai caminhando com os braços abertos, assim, tu vai cair na porta larga, no caminho espaçoso, que vai te dar na porta larga e tu vai para o inferno. Então o caminho é apertado mesmo, para tu passar na porta estreita, porque tu está salvo. Se tu tem isso na tua cabeça, na tua mente, não vai ter proposta que vai fazer tu mudar de caminho. Por isso é o capacete da salvação.
Tu tem que ter essa ideia que tu está salvo em nome de Jesus, porque Ele morreu para te dar uma vida e uma vida em abundante. Em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida através da sua morte. Isso tem que estar na nossa cabeça, nós temos que entender, eu sou salvo. Eu vou caminhar, está difícil, mas me leva ali, o Senhor está me conduzindo por esse caminho, e eu vou obedecendo a Ele para andar nesse caminho. Porque o inimigo quer te tirar do caminho, trazendo propostas, trazendo ideias, trazendo heresias, para te botar, eu estou no caminhão, aqui, bem fácil. Aquilo ali é bobagem. Esse aqui, estou indo. Está indo para onde, meu amigo? Quando chegar lá, Jesus vai dizer assim para ti, nunca te conheci. Mas Jesus, eu estava na igreja, eu li a tua palavra, eu orava, eu até expulsei os demônios lá. Nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque tu está caminhando na porta larga. Porque tu vai atrás de heresias, que diz que a vida é assim, que mudou, que a Bíblia mudou, agora as coisas são diferentes, é um novo tempo. Eu vou te dizer, meu irmão, a Bíblia não mudou. A Bíblia é a palavra de Deus, eterna, absoluta, verdadeira, inerrante, infalível. Amém? Se tu crê nisso, tu tem que se viver segundo a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Sem fugir para a esquerda nem para a direita, indo atrás de heresias, que hoje está mais na moda do que nunca, mas só que até isso já está previsto na Bíblia, que ia chegar esse tempo, que as pessoas iam ter coceiras nos ouvidos, para ouvir aqueles que vão dizer aquilo que ela quer ouvir, e não aquilo que Deus quer que ela ouça e que ela pratique. Nós temos que ter esse capacete da salvação para entender que a vida é assim mesmo para nós cristãos. Mas aqueles vivem tão bem, e tu não vive porque tu não quer, porque tu quer viver a vida dele e não a vida que Deus deu para te viver. É luta, é sim, mas é lutinha, que nem diz o pastor Eloy. É lutinha. Mas veio a doença, amém, glória a Deus. Ele pode curar, e se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus, como diz aquele louvor. Paulo diz que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. A gente tem que entender isso. A gente vai viver bem. Porque em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então nós temos que ter esse entendimento. É o capacete da salvação que nós temos que carregar, que faz parte dessa armadura, para a gente enfrentar essa batalha espiritual. E daí vem para a espada. Vocês perceberam que toda armadura é defesa? Só tem uma de ataque, a espada do Espírito. A palavra. Porque, como eu disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então nós temos a palavra, nós temos que anunciar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, e a gente vai adiante. É com a palavra, é com a palavra. A gente se defende com a fé e ataca com a palavra. Se defende com a fé e ataca com a palavra. O capacete da salvação para saber quem eu sou. Defende os dardos e ataca com a palavra. Defende os dardos e ataca com a palavra. A gente não vai para trás. A gente não vai para trás. Se tu vai só para trás, é porque tu não está com a espada, tu não está com a palavra, então tu defende e tu ataca com a palavra. Tu defende e tu ataca com a palavra. Quando Jesus foi tentado, o inimigo tentou ele 3 vezes, usando a própria palavra. O que Jesus fez? Ele tinha um capacete, ele sabia quem ele era. Ele tinha a fé, que ele sabia o que ele veio fazer aqui. Ele defendeu o dardo e atacou, contra-atacou com a palavra. Defendeu o dardo, contra-atacou com a palavra. Defendeu o dardo, contra-atacou com a palavra. Satanás não aguentou e foi embora. Então nós temos que conhecer a palavra. Conhecer a palavra, que vai nos garantir esta vitória. Para a gente não ficar só nos defendendo. Eu sou salvo, eu tenho meu escudo, eu estou aqui quietinho. Nada vai me acontecer.
Sabe qual é a estratégia do inimigo? Ele não ataca só pela frente, ele te rodeia. Tu está defendendo aqui, eles vão te dar dardaça, vão te tocar dardo aqui atrás, vão tentar tirar teu capacete, eles vão te cercar, eles vão cortar tua comunicação, porque tu vai estar só escondidinho. Eu tenho que estar aqui dentro da minha casa, porque a coisa está muito forte lá fora. Tu vai perder a comunicação com ele. Tu vai ficar com medo, e nós não temos que temer, nós temos que atacar com a palavra, com a palavra, com a palavra. Para isso nós temos que estar cheios da palavra. Para isso a nossa comunicação não pode ser rompida. Nós temos que ter certeza quem nós somos, porque nós temos o capacete da salvação. Nós temos que ter essa comunicação com o Senhor diariamente. E continuando aqui o texto, Paulo vai dizendo assim, depois de toda essa luta, lá no 18, com toda oração, súplica, orando todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A comunicação não pode parar. Orar em espírito o tempo todo, vigiando, orando por todos os santos. Ajuda aquele irmão lá, está com dificuldade. Ora por ele, intercede pelo teu irmão, ele vai estar intercedendo por ti. Nós temos que ter esse andar junto. Paulo comparando sempre com o exército romano quando ele entrava para invadir as cidades, era homem a homem, um do lado do outro, escudo na frente, eles iam marchando. E os outros tocavam flecha e eles iam em cima. Quando vinha por cima, eles se abaixavam, faziam assim, e o outro segurava por baixo. E eles iam indo, um batalhão, numa unidade, no mesmo passo, na mesma velocidade, se defendendo e atacando. É isso que Paulo está dizendo, ele está comparando com o exército romano. Todos juntos, se defendendo e atacando, um cuidando do outro, orando por todos, os santos, vigiando, e estar sempre em comunicação, orando em espírito, para saber o que eu faço, qual é a estratégia, onde é que eu vou, onde é que eu defendo, como é que vai ser a luta, como é que vai ser essa batalha, e o Espírito Santo vai te guiando, vai te orientando, vai te direcionando, para essa batalha. Teu casamento vai ser transformado, teu emprego vai ser transformado, tu vai transformar aquele emprego ruim que o chefe pega no teu pé, no melhor emprego que tem, porque tu está honrando o Senhor, e é Ele que vai te pagar, teu contra-cheque vai vir maior. Não, pastor, tu está inventando isso. Eu não sei, quando tu está honrando a Deus, a palavra diz que é Ele que te paga, não é o teu chefe. Tu imagina, tu vai lá receber 1.000, vem 1.100. Glória a Deus, já livrei o dízimo. Ia dar 1.000, ia sobrar 900, vai sobrar 990. Quem é que deu? Tudo vai ficar diferente. Porque tu está obedecendo o Senhor, tu está andando de acordo com a palavra do Senhor. E é batalha, gente. E quando é que vai terminar? Quando Jesus voltar. Até lá é batalha. É batalha. Se tu está na tua vida e tu não percebe uma batalha espiritual, tu não está no caminho certo. Não está. Não é, pastor? Mas está tudo tão bom, está tudo tranquilo, tu está naquele caminho largo, andando assim, ó. Ah, que beleza. Não, tu não está no caminho certo. No caminho certo é batalha, é pau, é guerra. Tu tem que entender que tu está na guerra. Se tu está no caminho errado, pula para o outro. Mas é apertado, mas é o caminho que vai te levar para a salvação. É luta, é guerra, e vitória. De fé em fé, de glória em glória. A vitória está ali, o outro nem tem vitória. Por que tu não tem vitória no outro caminho? Alguém já viu ter uma vitória, ter uma conquista, sem ter uma guerra, uma disputa? Não tem, gente. No outro caminho tu não tem vitória. Porque não tem guerra, tu não está brigando com ninguém, tu está andando de acordo com a vontade deles. Aí não tem. Pensa, se alguém seria campeão se não tivesse um campeonato, um torneio, uma disputa para ser campeão. Todo mundo jogando amistoso, que graça. Quem é que ia comemorar o título? Ninguém, é tudo amistoso, é tudo às brincas, que nem a gente dizia quando era criança.
Quando eu era guri, a gente jogava bola até por Pepsi. Quem ganhava mais Pepsi? Um time contra o outro. Tinha que ter uma disputa, senão não tem graça. Agora está no caminho largo, aqui está bom. Todo mundo amigo, ninguém disputa nada. Tu está no caminho errado, meu amigo. Tu tem que vir para o caminho estreito, apertado, para passar na parte estreita. Ali é luta. Ali tu tem que entender essa palavra aqui. Tu tem que entender que todo o nosso tempo, nós vivemos numa batalha espiritual. A gente não percebe. E daí a gente quer lutar contra as pessoas. Meu marido, a minha esposa. 99% das pessoas que chegam lá em casa com dificuldade no casamento, é problema que perderam a comunicação com ele. A gente pergunta, como é que está a tua vida com Deus? Pois é, né, pastor? A gente não tem tempo de orar, nem de ler a palavra. Esse é o problema. A gente ministrava antes e continua dizendo até que um dos grandes problemas do casamento é a comunicação entre o casal. Mas o principal é a comunicação com ele. Foi rompida. O inimigo cortou a tua comunicação porque tu aceitou outras fontes. Olha aqui, ó. Isso aí não é bem assim. Leia isso aqui agora. Assiste aquilo ali. Quanto tempo tu gasta assistindo série, vendo outras coisas, em contrapartida com a palavra de Deus? Na oração, na meditação da palavra. Tu está indo para outro caminho. Tu está ocupando a tua mente com outro caminho, com outras coisas. Pastor, mas eu não posso mais ver isso? Pode. Claro que pode, eu também vejo. Mas o que é a prioridade na tua vida? A palavra diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Qual é a prioridade? O que tu faz primeiro na tua vida? Quando tu acorda? O que é o teu primeiro pensamento? Qual é a tua primeira reação? Quanto tempo tu gasta do teu dia orando, meditando na palavra, buscando uma direção de Deus para a tua vida? E aí, Senhor, como é que vai ser a peleia hoje? O que eu vou fazer? Tem um monte lá fora querendo pegar. Qual é que é o teu direcionamento hoje? Pai, tem aquela situação lá no trabalho, o que eu faço? O Senhor vai te dar uma palavra. Tu tem que depender do Senhor. Tu tem que crer que o Senhor é o teu comandante. Quando a gente diz eu aceito, em Romanos 10, 9 e 10 diz assim, todo aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Quando a gente diz, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo que eu vou viver de acordo com os princípios dele. Então, eu tenho que perguntar para esse meu Senhor todo dia, Senhor, qual é que é a hora de hoje? O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou enfrentar a batalha de hoje? A primeira coisa que ele vai te dizer, tu já botou tua armadura? Tu já está cingido da verdade, da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé? Vai para a palavra, pega a espada. Está pronto? Está fardadinho para a guerra? Ou tu pensa que está indo para a praia só de calção, só de biquíni, só de maiô, sei lá a roupa que vai usar? Agora é o Senhor que vai mandar uns anjos. Não vai, gente, não vai. Ele nem te conhece, ele nem fala contigo, ele nem sabe onde é que tu está. Quer dizer, ele sabe onde é que tu está, tu é que não sabe que ele está junto. Mas se tu não fizer nada, ele não vai fazer nada. Nada. Eu estava ouvindo, nós estávamos numa palestra com o pastor Carlito Paz essa semana, e ele falou uma coisa que normalmente a gente fala também, mas é bom quando a gente ouve de outro. Só existe 2 milagres na Bíblia, um no Velho Testamento e um no Novo, que não teve a participação humana. Todos teve a participação do homem.
Tu quer um milagre da tua vida, tu fica ali, ó, Senhor, faz alguma coisa aí. Não. Ele já ressuscitou para te dar vida. Esse ninguém ajudou ele. Agora tu tem que fazer a tua parte. Te colocar. Primeira coisa, te alistar no exército. Vamos para uma batalha. O soldado ele só vai se ele se alista. Está alistado. Tu quer ir? Então vamos. Botar o fardamento. Pegar as armas. E obedecer às ordens. Vão para a guerra. Te alistou? Te alistou. Está aqui. Pegou as armas? Agora ouve a palavra. Ouve as ordens. Ouve a direção. E vão para a batalha. É assim que funciona. Sabe, quando eu estava preparando isso ontem, eu estava me lembrando do filme. Quem já viu o filme, se eu não me engano, o nome é esse. Até o Último Homem. É esse o nome, né? Então, aquele menino vai para a guerra. Muito estranha aquela atitude dele, mas a gente tem que entender o que está por trás daquela atitude. Ele vai para a guerra com toda a armadura de Deus. Ele chega lá, ele era adventista, eu acho, né, pastor? Ele era adventista, e ele chega lá para o comandante, eu não vou pegar arma e eu não vou trabalhar e batalhar no sábado. O que tu quer aqui, cara? Tu pensa, o cara chega lá, mas ele sabia quem, ele sabia a identidade dele. E ele tinha fé de não trabalhar no sábado. O que tu quer aqui, cara? E queriam que ele pegasse arma. Não vou. Ele tinha essa arma aqui. E ele foi para a guerra. Sem arma. Só com a Bíblia. A palavra do Espírito. E na atitude dele, ele salvou muitos companheiros. Até o último homem. Ajudou até o inimigo, aliviando a dor. Isso não é uma história de Hollywood. Foi feita com base em fatos reais, na história de um homem que foi para a Segunda Guerra. Ele sabia quem ele era. Ele estava armado com a palavra. E foi lá para ajudar pessoas. Nós temos que ter esse entendimento. Quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e expandir o reino, porque é uma batalha sempre, gente, sempre, 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 sempre vai ser, e quando é que vai terminar? Quando Jesus voltar. Amém? Glória a Deus. Pastor Alberto. Deixar para tu fazer o encerramento. Orar com o povo. Amém. Aleluia. Tu recebeu a palavra?